Olá, você está no Fala Alep, o videocast da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Eu sou Clarissa Falbo e já começo agradecendo a presença da nossa convidada de hoje, a engenheira florestal e professora da UFRPE, Isabelle Menier. Obrigada, professora. Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer. E para tornar essa conversa mais acessível, para convidar mais gente para acompanhar o nosso bate-papo, a gente faz aqui uma audiodescrição. Eu vou me audiodescrever e vou convidar você para fazer a mesma coisa, tá bem? Eu sou uma mulher branca, tenho o cabelo castanho, os olhos castanhos. Eu uso óculos e eu estou vestindo uma camisa verde. Então, eu sou uma senhora morena, eu tenho cabelos curtos, já bastante grisalhos, e estou usando um vestido estampado, com motivo de mulheres. Certo. Então, nossa conversa de hoje aqui, entre outras coisas, a gente vai falar sobre educação ambiental. A senhora é engenheira florestal, professora da Universidade Federal Rural, no Departamento de Ciências Florestais. Exatamente. Eu queria que a senhora começasse explicando para a gente o que é engenharia florestal e como é que a senhora enveredou por essa área. Bom, a engenharia florestal, assim, numa definição padrão e modelo, né, é a engenharia que se preocupa para assegurar a sustentabilidade da oferta de bens e serviços florestais. A oferta desses bens e serviços à sociedade, né? Então, isso de várias maneiras, ou trabalhando com reflorestamento, trabalhando com licenciamento, com unidades de conservação, gestão de unidade de conservação, com a parte de monitoramento, fiscalização, tudo que envolve isso, gestão para a conservação dos recursos florestais, está no âmbito da engenharia florestal. E eu sempre digo que eu enveredei por um sonho juvenil, né, que normalmente quando se decide a profissão se é muito jovem, e por mais que, assim, se tiver jovens de 15, 16 anos nos ouvindo, por mais que a gente se ache maduro e senhor de si, as informações ainda são muito limitadas. Então, eu optei por uma ideia que eu tinha da profissão, com muito poucas informações, e dei uma sorte danada, porque tudo que eu amo na vida é justamente essa profissão. Agora, isso depende muito do que a gente faz no dia a dia, entende? E, assim, o construir a sua aderência mesmo, e o seu amor e a sua dedicação no dia a dia à profissão. Aqui na Alep, em 2019, os parlamentares criaram uma lei que estabeleceu a política estadual de educação ambiental. E em 2022, o Executivo editou o decreto que regulamenta essa lei. E essa legislação ajudou a organizar o Programa Estadual de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente. Aí eu queria que a senhora explicasse o que é educação ambiental. Aí eu queria que a senhora explicasse o que é educação ambiental e por que é importante os governantes e a sociedade tomarem conta disso. Então, a educação ambiental, assim, formalmente, com o nome e com os paradigmas, né, que hoje a gente conhece, ela é do século passado, né, do século XX, mais ou menos dos anos 1980, que isso começou a se consolidar. A Política Nacional de Educação Ambiental é de 1996. Se eu estiver errada, desculpem, mas está entre 96 e 99, tá? Não é do presente século. Então, já absorvendo todos esses conceitos, né, de interdisciplinaridade, de não existência de disciplina, mas sim de ser um eixo transversal, de ter muitas vivências práticas, de ter um elemento social e político, né, não ser uma disciplina conteudística, mas ser uma disciplina de experiências, e de assumir, assim, levar o objeto, o agente, a assumir justamente uma postura ativa frente às questões ambientais. Então, isso é absolutamente fundamental. Isso é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. É obrigação de Estado, né? Até pelo próprio caput do artigo 225 da Constituição, né? E a obrigatoriedade do poder público. Então, é a obrigatoriedade do poder público assumir, conduzir, estruturar esses programas de educação ambiental em todos os níveis, né? Tanto formal, todos os níveis da educação formal, e também a chamada educação informal, né, através de campanhas. Então, tudo isso é obrigação de Estado.
E a obrigação nossa também, de quando a gente tem uma percepção melhor, ou a gente tem um conhecimento melhor sobre uma questão, a gente divulgar isso, falar o coração das pessoas, né? Educação ambiental é muito isso, não simplesmente passar informações, mas passar informações que levam a formação, que levam a sensibilidade, que as pessoas passem a ver os recursos ambientais de uma forma diferente. Entre outras coisas, você é autora de livros infantis sobre esse tema da educação ambiental. Eu achei aqui 3 na internet. Eu queria que você, não sei se tem outros, queria que você contasse pra gente e dissesse pra gente como é que surgiu essa autora de livros infantis aí na sua trajetória e sobre o que é que esses livrinhos contam, né? Quais são as histórias que tem aqui? Então, Clécia, principalmente são paradidáticos, né? Eu sempre digo que eu sou professora em todos os momentos da minha vida, né? Então, eu senti, principalmente durante a formação de minhas filhas, que os colégios, de uma forma muito correta, indicavam muitos livrinhos, bons livros paradidáticos, mas eu senti muita falta de uma abordagem sobre o meio ambiente, uma abordagem lúdica, interessante, envolvente, mas correta, certo? Que saísse um pouco do campo da fantasia e trouxesse realmente informações. Eu vou dar um exemplo, não dos livros de minhas filhas, mas eu acho que da minha infância. É muito comum ter histórias de leões, elefantes, né? Leão, rei da selva. Mas é preciso saber que a gente não tem leão na nossa fauna, né? E é preciso dizer isso à criança muito cedo. É preciso mostrar os elementos da nossa fauna à criança, valorizar a nossa onça pintada e não o tigre e não o leão. Então, essa, digamos, carência, tá? Que eu achei que a gente deveria ter mais material falando sobre os vários temas. Então, na verdade, eu digo que não por inspiração, mas por decisão, sobre temas específicos. Então, Flora e o Rio é para levantar a importância e a urgência das pessoas. Sempre, todos os livros, o protagonista, a protagonista, todos têm protagonistas femininas, né? Meninas. Mas essas protagonistas, elas agem em favor do meio ambiente, tá? Elas não esperam, elas não reclamam, elas agem, efetivamente. Elas percebem e elas agem. Que eu acho que é isso que a gente tem que defender, que as pessoas realmente se posicionem e façam alguma coisa, né? Se a gente diz que os problemas ambientais são decorrentes, a grande maioria, da ação humana, também está sob a responsabilidade humana tentar resolvê-los. Bom, mas voltando, por exemplo, Flora e o Rio, é sobre a necessidade de recuperar as matas ciliares, né? Aquelas matas do entorno, nas margens, nas áreas marginais de rios, córregos e tudo mais, que são fundamentais, né? Do ponto de vista de biodiversidade, de segurança hídrica, de segurança mesmo, reduzindo enchentes, né? Isso está cada vez mais patente. Então, Flora é sobre isso. Duda em Biribeira é sobre áreas verdes urbanas, também absolutamente fundamentais para a vida nas cidades, né? Bigode na Gaiola já entra com a parte da fauna. O completo absurdo que é manter pássaros em gaiola pelo prazer da pessoa, né? Da pessoa olhar pássaro, enquanto que é muito mais prazeroso você olhar o pássaro em liberdade, né? Porque a liberdade é sempre melhor do que a prisão, né? Então, os livros são sempre assim. Já teve outros, sim, teve pela editora Coqueiro, sobre também a importância de áreas para soltar fauna, né? Para a importância da vida livre, de vida silvestre. Tem uma cartilhazinha pela CPRH, tá? Sobre a importância da Mata Atlântica. É isso. E agora está vindo um novo também. Ah, Tá? é? Tá vindo Fogo na Mata, já Que por uma legal. outra editora, está em edição, está em final de edição. E qual é o retorno que você recebe desse É material? absolutamente excelente, né? Primeiro, é impressionante ver crianças apaixonadas por leitura. Então, quando você vê a criança interessada, não só pelas figuras, mas pelo tema, repetindo isso, e eu tenho muitos relatos disso, de filhos de amigo, de netos de amigo, mas principalmente em escolas. Os livros são adotados em escola. Tem um trabalho muito interessante, tanto em escolas particulares como em escolas públicas. E eu já presenciei, já fui convidada para algumas
tardes ou manhãs de autógrafo, mas principalmente para bater papo com as crianças, para ver como as professoras trabalham com os livros. E é sempre muito bonito. Talvez seja a melhor parte. Melhor até do que ver o livro pronto, impresso, colorido, bem ilustrado, é ver essa recepção e como, principalmente, professores, professoras conseguem transformar um livro em experiências importantes para a criançada. Como você disse aí, né, as personagens desses seus livros são meninas, né, são crianças. Aí eu queria que você falasse um pouco da sua infância. Quando a gente conversou previamente para preparar aqui essa entrevista, você me contou que cresceu aqui em Recife, no bairro das Graças. Mas eu queria saber se a relação que as suas personagens têm com a natureza tem alguma coisa a ver com a forma como você, quando era criança, se relacionava com essa natureza do Recife, de algumas décadas atrás, como era essa cidade, como foi para você crescer num meio urbano, prestando atenção na natureza, se foi o caso. Então, Glécia, você deu uma de psicóloga, não é de terapeuta, porque provavelmente tem sim, tá? Provavelmente tem sim. Pelo menos tem muito a ver com minha profissão, como eu disse, isso que eu decidi, do que eu deliberei fazer como professora, tentando compartilhar as percepções que eu tenho sobre a natureza, mas tem muito disso também, principalmente nesse aspecto, né? Eu fui realmente uma criança dos aflitos, Graça, que andava por um Recife totalmente diferente, né? É o Recife da década de 1960, que andava muito pelas ruas de Recife, andava todo final de semana, pelos bairros, pela Torre, pelo Espinheiro. Não sou profunda, sou andarilha até hoje, né? Eu ando por Recife onde eu posso. Mas, e observando coisas inusuais, né? Quer dizer, não era uma criança de shopping, era uma criança de ruas, que andava com meu avô. E, por exemplo, uma das imagens que eu me lembro é meu avô encontrando na rua Dom Helder Câmara e se baixando para beijar a mão de Dom Helder, e Dom Helder batendo na minha cabeça. Quer dizer, tinha uma série de experiências e que realmente esse aspecto de, principalmente a parte histórica da cidade, onde ficavam os engenhos, a torre do engenho da torre, isso até hoje é importante na coleção das minhas lembranças, né? E realmente influenciou nesse meu amor pela cidade, tá? A necessidade de ter essa boa cidade para todos e todas. O motivo da gente ter feito essa entrevista, ter pensado nessa entrevista, foi o caso da jiboia. Uma jiboia que há algumas semanas foi vista por moradores do bairro das Graças, no parque desse bairro, né? Que é um parque urbano, na margem do rio Capibaribe, e eles viram a jiboia pendurada numa das árvores com o abdômen inchado, quer dizer, tinha se alimentado. E aí essa ocorrência causou uma comoção. As pessoas chamaram a polícia ambiental e não podia mexer porque ela tinha, né, se alimentado, provavelmente de alguma capivara ali do entorno. Depois ela foi vista do outro lado, na outra margem do rio, enfim. Mas o caso é que a jiboia, o jacaré, as capivaras, o timbu, são animais que fazem parte dessa fauna urbana, né? Eles moram também. Exatamente. Eles existem. E eles estão aí há muito tempo. Eles já estavam aí, né? Antes da gente chegar. E eles continuam aí. É interessante isso, que, na verdade, o que fez as pessoas verem essa jiboia não foi o inusitado da jiboia, foi porque o Parque das Graças, né, pela sua construção, que valoriza o trânsito, a brincadeira, o estar na beira do rio, olhando para ali, fez as pessoas olharem isso, né? Quer dizer, eles estavam lá, as pessoas é que não estavam olhando. Então, se você passeia de barco ao longo do Capibaribe, você vai ver capivara, você vai ver jacaré. Às vezes os jacarés saem e ficam também em locais inusitados, né? Jiboias são comuns. Eu tenho a sorte de trabalhar em Dois Irmãos. Então, é mais ou menos comum ter fuga de jacaré pelo Córrego da Fortuna, pelo Riacho da Prata, que hoje é canalizado, mas passa dentro da universidade, né? Então, a gente vê muita coisa interessante, galinha d'água, raposa, tem muita raposa por aqui, tá? Nessas regiões mais periféricas, onde ainda tem áreas verdes. Então, essas áreas verdes precisam estar lá para justamente acolher esses seres que também têm direito a compartilhar esse espaço, tá? Que nós fomos expulsando eles para locais. Então, se a gente reduz esses espaços, a gente pode começar a criar uma situação de conflito, tá?
onde começam-se a se disputar o alimento. Mas o interessante é a gente ter espaço para todos, né? Para isso, os parques são absolutamente fundamentais. Parques urbanos grandes, arborizados, não impermeabilizados. É importante oferecer oportunidades de esporte e de convivência para as pessoas, claro que é. Mas é importante também ter essa parte mais naturalizada, inclusive para a gente apreciar esses animais que são lindíssimos né, na sua condição natural. E o que a população deve fazer, assim, se vir a jiboia, se avistar a jiboia, ou uma capivara? A priori não deve fazer nada, tá? A priori não deve fazer nada. Se esse animal tiver em situação de risco para ele, ou apresentando risco para alguém, aí sim chamar os órgãos competentes. Em alguma situação, o Corpo de Bombeiros, tá? Às vezes é só o Corpo de Bombeiros que tem condições de fazer um resgate. Tá? Se for simplesmente uma questão de apreensão de um animal sem nenhum perigo, é a CPRH responsável pela questão de fauna, para levar, inclusive, lá para o centro que eles têm para animais resgatados. Mas, a priori, nada. Ou seja, não se aproximar, não são pets, tá? Às vezes, capivara é muito comum isso. Capivara é muito bonitinho, né? Tem outro animal que é assim, é muito doce, a preguiça. É muito comum a gente encontrar preguiça lá em Dois Irmãos, tá? Ele tem as preguiças têm um olhar muito suave, né? Parece que está sempre querendo interagir, mas ela não tem um costume com as pessoas, nem é interessante que tenha, né? Saguins não são pets, né? Macaco prego, que a gente encontra também, a gente encontra nas periferias de mata, não são pets. E também, às vezes, podem apresentar realmente algum risco para nós e para eles. Então, é se afastar. Tá? Se afastar é para observar de longe, e a menos em situações extremas, onde realmente haja essa possibilidade de uma interação danosa para um dos dois lados, aí sim chamar algum órgão competente. Mas não tentar aprisionar, tá? Nem oferecer comida, porque normalmente a comida que você vai oferecer é uma comida provavelmente imprópria, né? Não é o alimento dele. Então, é cada um na sua, né? Respeito. A gente falou aqui dos bichos que aparecem em Recife, né? As capivaras, os timbus, os jacarés, a jiboia. Mas se você está assistindo o Fala Lepe de outra cidade, de Garanhuns, de Petrolina, de Caruaru, de Salgueiro, e tem outros animais aí no seu entorno, na sua vizinhança, comenta. Se você está assistindo no YouTube, comenta aqui embaixo, em alguma plataforma de áudio, se você está ouvindo no formato podcast, ou manda um direct para o Instagram da Alep, que é @assembleiape, e diz quais são os animais aí da sua fauna urbana, da sua cidade. A gente vai gostar de saber. Ah, professora, vamos falar sobre as árvores. É difícil, né? Vamos falar sobre as árvores agora, professora. Eu li há umas semanas. Vamos falar sobre as árvores. Eu li há umas semanas que no censo de 2022, eles conseguiram verificar que 34% das pessoas no Brasil e cerca de metade das pessoas aqui em Pernambuco moram em ruas que não tem nenhuma árvore. A gente já conversou antes para preparar essa entrevista e você já me falou que tem métodos mais precisos para verificar a quantidade de árvores de um espaço urbano. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, que você falasse sobre isso e que dissesse assim, se realmente é importante a gente morar em ruas arborizadas e por quê. Então, esse método que o IBGE usou no censo é uma informação interessante, é uma informação complementar. Ele simplesmente registra a presença ou a ausência, né, de árvores na frente de domicílios. Então, ele não importa o estado da árvore, até porque os pesquisadores não são treinados para isso, né? Então, isso é apenas digamos, uma informação complementar. As prefeituras, que são as responsáveis pela arborização urbana de municípios, então, essas prefeituras elas têm que ter suas próprias estratégias de monitoramento. O monitoramento não é só contar a árvore, não interessa somente contar a árvore. É preciso saber quando essas árvores precisam de alguma intervenção, aonde está faltando a árvore que precisa ser reposto, ou seja, você precisa olhar o local, mesmo quando esse local não tem árvore. Mas porque pode ser o local justamente que precisa ter árvores, né? Então, se tem condições, recuo, altura de fiação, recuo dos imóveis, tudo isso são elementos que precisam ser estudados dentro de um chamado inventário da arborização urbana.
Esse inventário ele pode ser feito em cidades pequenas, eles podem ser feitos integralmente, ou seja, levantamento de todas as ruas, observando locais, empecilhos, possibilidades, quais as espécies que tem, quais os problemas que tem, se tem a presença de alguma praga, de alguma doença, entende? Se as espécies são as mais adequadas, ou que se causam aqueles célebres problemas, né? Está quebrando calçada, são raízes, espécies que têm raízes superficiais muito evidentes, que normalmente quebram calçada, como o exemplo do flamboyant. O flamboyant era uma espécie dominante em Recife nos anos 1960, 70. E foi acabando justamente pelos problemas que estavam sendo que causa principalmente as calçadas, e eles foram sendo substituídos. Por exemplo, Recife tinha muito flamboyant amarelo, que é uma espécie rara. Hoje é raríssimo, você não encontra nenhum, você ainda encontra o flamboyant vermelho. Mas justamente por isso, porque ele causa. Então, é uma espécie ruim? Não, é uma espécie excelente. Agora tem que ter muito espaço para crescimento. Então, é uma espécie muito boa para parques, para praças. Não, não é uma espécie nativa. Sim, mas não é, a gente não precisa, a gente precisa valorizar as espécies nativas, mas a gente não precisa demonizar as espécies que não são nativas, né? Eu sempre digo aos meus alunos, olha, a primeira espécie que não é nativa aqui onde a gente mora somos nós, a espécie humana, ela não foi criada nas Américas, né? Foi criada na África. Então, nós também fomos introduzidos aqui de alguma forma, né? Chegamos aqui de alguma forma. Então, na minha casa, no meu apartamento, tem uma varanda que fica à altura da copa de uma mangueira, mas não estamos em safra. Então, eu estou alimentando os passarinhos, para que eles não me deixem, né? Eles saibam que podem voltar. Colocar manga para os pássaros nativos, né? Os sanhaços, sabiás, falso-pintor, aquele outro pitiguari, o outro pequenininho, cibito. É uma festa, ou seja, manga também não é nativa, né? A manga é uma espécie exótica. Quem é que acredita que manga é uma espécie exótica? Todo mundo tem manga no coração, nas lembranças, né? Nos seus afetos gastronômicos, e os passarinhos também. Então, a gente não precisa ter preconceito com espécies exóticas. Algumas são completamente incorporadas, são importantíssimas, inclusive para a fauna, como é o caso, né, da manga para as aves aqui de Recife. Então, tem várias formas da gente fazer esse monitoramento. Quem tem que fazer isso é o órgão municipal responsável, tá? Pode ser um órgão mais executivo, a gente poderia ter um instituto, como São Paulo tem uma fundação, né? Tem a Secretaria do Verde. Recife está tudo sob a responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente. Então, e tem um órgão mais executivo que é a Ilurb, né? Talvez precise dialogar melhor os dois, porque a Ilurb faz mais a parte de execução, plantio, monitoramento, supressão, e a secretaria faz mais o planejamento. Bom, mas qualquer um desses órgãos, eles têm que monitorar a floresta urbana, as árvores da cidade. Então, tem várias maneiras. Tanto em cidades pequenas, você pode fazer levantamento de todas as áreas, sabe? Todas as ruas, quantificar, qualificar, ver se está tendo algum problema, se tem algum problema de contato com obstáculos, como placas, sinais de trânsito, fiação, tá? Mas o importante é que a gente tem que priorizar. As árvores, elas não podem pegar o resto do planejamento urbano, entende? Porque normalmente é isso que acontece. Sim, mas voltando às formas de avaliação, mas normalmente a gente faz isso por amostragem, tá? Então, usando técnicas de amostragem, que a gente pode generalizar para o todo. Somado à técnica de sensoriamento remoto. Então, é super importante você ter, desde imagens, né, satélite, até voos de drone, já estão sendo desenvolvidos, inclusive, forma de você avaliar sanidade das árvores a partir de imagens tomadas por veículos não tripulados, né? Os dronezinhos. Então, tem uma série de técnicas que a gente precisa, sim, investir, porque elas são super importantes para a gente. Eu sempre digo, as árvores não estão nas ruas porque para o bem delas, elas estão pelo nosso bem. Isso está cada vez mais evidente quando a gente fala em mudanças climáticas, em redução dos extremos climáticos. Então, as árvores têm repercussão em quase todos os elementos da nossa vida, tanto física, né, saúde física, quanto psíquica, mental, porque é um sinal de beleza, de um local bem cuidado, né?
E às vezes elas fazem parte da nossa referência afetiva, né? Você falou que cresceu no bairro dos Aflitos, às vezes uma árvore que estava ali desde a sua infância, desde do seu avô, criança, e que continua ali. Ou não existe mais, mas ali tinha uma árvore, né? Um Vira. exemplo disso é aquela gamileira, eu acho. Tá, eu não lembro se é gamileira ou figueira do Espinheiro, que era uma referência para toda a comunidade do Espinheiro, junto da igreja do Espinheiro. E quando ela tombou, aí foi plantada outra da mesma espécie. Outro exemplo são todas as espécies que são usadas nas religiões de matriz africana, né? Que elas reportam justamente, elas remontam as lembranças das árvores existentes em África, né? Como o próprio baobá, que é africano, que é do Senegal e tudo. Então, eles têm essa relação cultural e religiosa mesmo. Então, acho que todo recifense tem todo recifense mais maduro, mais madura, tem essa relação com o oitizeiro, por exemplo. O oitizeiro é a cara de Recife, tá? Embora cada vez mais raro, porque está restrito às ruas mais antigas, com arborizações mais antigas, mas é a cara de Recife. Inclusive, a época dos oitis, os oitis no chão, o cheiro do oiti, né? Isso tem muito a ver com Recife, com a personalidade da cidade. E se a pessoa que está acompanhando o nosso programa tiver um espaço em casa ou no condomínio onde mora e quiser plantar uma árvore, qual é o cuidado que tem que ter? Como é que calcula que espécie é melhor em que local que estiver disponível? Como é que pode fazer ou onde procurar ajuda? Como é que... Vika, você pode procurar ajuda sim, mas eu acho que alguns anos atrás todo mundo sabia plantar árvores, né? Na calçada você não planta, na calçada você jamais deve plantar. Você tem que pedir ao órgão público. Você não pode, mesmo por mais que seja sua boa vontade, você queira dar, mas você tem que pedir, tá? Em Recife você liga, se outra cidade você tem que procurar a prefeitura, porque tem que ter um controle, tem que ter um registro. Às vezes você planta uma espécie que é inadequada. Inadequada por quê? Como é que pode ser inadequada? Por exemplo, você não vai plantar uma jaqueira, né? Na calçada, vai causar danos a um carro que estaciona. Então, é preciso que se alerte isso. De vez em quando a gente faz essas pesquisas, pergunta às pessoas que árvore você gostaria de ter. E é muito engraçado, porque vem muita coisa assim, tipo morango, tá? Então, a pessoa não tem a menor ideia que morango não dá em árvores, né? Então, as pessoas colocam assim uma coisa, um sonho, uma simbologia qualquer de infância, não necessariamente é uma boa escolha. Então, a primeira coisa é procurar a prefeitura, e que as prefeituras, se não têm, devem ter um quadro de técnicos responsáveis por isso, né? Por ter um viveiro. Prefeituras têm que ter um viveiro. Elas não podem contar com doação de mudas, entende? Porque isso é mais ou menos comum. A gente recebia muitas, quando a gente tinha um viveiro digamos, com maior produção, recebia muita solicitação de doação de muda. Mas ninguém faz um programa de arborização com mudas doadas. Você tem que ter a própria produção, inclusive, para garantir a qualidade. Tá? Então, isso para áreas públicas. Áreas privadas, o que é que a gente recomenda? Bom, para não ter problemas, pelo menos 3 metros de distância de qualquer edificação, de qualquer construção. Do muro, não adianta plantar em pé de muro, certo? Pé de muro, a gente planta plantinha de florzinha, certo? Samambaia, coisa que tem pouco sistema radicular. Uma árvore no pé de muro, depois vai ser sacrificado. Ou muro ou árvore. Normalmente é árvore, né? Então, pelo menos 3 metros. Observar justamente esses aspectos. Se é uma fruteira, e é interessante que seja uma fruteira, mas são frutos grandes, embaixo vai ter circulação de pessoas, será que o fruto vai cair? Pode ter algum prejuízo em alguma... Então, é uma questão de bom senso somente, né? O importante é dizer isso, tente fazer isso, tente manter, quem tem um jardim, um quintal, tenta manter isso. Vai ter uma vizinhança maravilhosa, que é a vizinhança de uma árvore, né? E outra coisa, precisa sim alguns cuidados, mas são mínimos. Árvores exigem muito pouco. Agora, quando for fazer uma poda, por exemplo, a árvore não precisa de poda, a não ser em determinadas situações. Né? Então, não é uma coisa, eu plantei, eu vou ter que podar no futuro. Não. Você vai podar se tiver galhos podres, se tiver algum problema, né? E se tiver realmente, de repente, sei lá, um galho mal formado ou interferindo em uma fiação. Então, chamar uma pessoa especializada. Não meter a foice nem um facão, porque não é assim que se poda a árvore. É com serra, direitinho, com cuidado. Então, é saber que a árvore é um ser vivo, tá?
que responde como a gente age com ela. Como todo ser vivo, né, responde em função do que recebe, se é um tratamento carinhoso ou se são agressões, né? Obrigada, professora. Foi muito bom conversar Foi com a ótimo senhora. conversar com vocês. A senhora é boa de papo. Já convido para uma próxima entrevista aqui com a gente. Algum outro tema relacionado ao meio ambiente. E eu vou adorar. Obrigada. Esse foi o Fala LEP. Hoje a gente conversou com a professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Isabelle Menier, sobre educação ambiental. Se você quiser rever essa entrevista ou acompanhar os outros episódios do Fala LEP, acesse o canal da Alep no YouTube, /Assembleia PE. Até a próxima.